Neste quadro, recebemos médicos, médicas e grandes especialistas na área da saúde para esclarecer as dúvidas de quem não consegue fácil acesso a consultas pelo SUS. Hoje, eu estou recebendo o conceituado médico angiologista, o Dr. Ricardo Morales. Ele é formado há mais de 30 anos, formado pela Universidade Federal de Sergipe e fez especialização na Alemanha. Ele vai responder as suas perguntas sobre varizes. Então, comece a enviar as suas perguntas para o WhatsApp 996520105. Lembra de dizer seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora para que eu possa ler a sua pergunta no ar. E olha, o Dr. Ricardo Morales já está aqui. Vamos então dar bom dia para ele. Bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia também, é um prazer enorme estar aqui novamente e obrigado pelo convite. A gente que agradece. Estou à disposição das perguntas dos Maravilha. ouvintes. A gente que agradece a tua presença aqui bem cedinho com a gente para participar do quadro Fala Doutor. Esse quadro que já promete ser um sucesso. Então vamos à primeira pergunta e se você não enviou ainda sua mensagem, lembra de enviar, dizer seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora. Olha aqui, doutor Ricardo, a Tereza Bittencourt está ligada com a gente no bairro Luzia, em Aracaju, e ela diz assim: quando surgem os primeiros vasinhos nas pernas, se não forem removidos, podem se transformar em coágulos? Os vasinhos, na realidade, são o que a gente chama de microvarices. Essas microvarices dificilmente vão provocar tromboses ou coágulos. Elas vão evoluir, ruim pela parte estética, mas do ponto de vista clínico, as microvarices provocam um pouco de cansaço, peso, queimor nas pernas, mas dificilmente elas vão provocar trombose. As que provocam trombose são as varices grossas, aqueles bolos de veia que a gente está acostumado a ver e a operar. Olha, os telespectadores já começaram a interagir. A Paulina Freire, de Paiva Andrade, ela está ligadinha no bairro Santa Maria. E ela diz assim: bom dia, sou fã do programa. E a pergunta é para o Dr. Ricardo Morales: por que as minhas pernas ficam pesadas e à noite os pés chegam a esquentar, doutor? Ela sente peso nas pernas por conta das varizes. Peso, cansaço, dor e queimor, e além do edema, do inchaço, são os sintomas característicos das varizes. Isso é muitas vezes pela própria dilatação da parede da veia e às vezes um processo inflamatório, muitas vezes provocado pelo esforço, muitas vezes provocado pelo uso de anticoncepcionais, pode provocar uma pequena irritação na parede da veia que provoca dor. E, além disso, vem o cansaço e o inchaço, pela dificuldade na circulação das pernas. Quando tem varizes grossas, tem que ser removidas. As varizes, então, quando estão grossas, têm que ser removidas, senão a tendência é que isso possa provocar ainda mais incômodo. E as complicações, né? Que vêm as tromboses, as flebites, as úlceras, as varicorragias, que são sangramentos de varizes. E aí são problemas bem mais graves. Olha, a Sinésia dos Santos está ligadinha com a gente lá em Nossa Senhora do Socorro, está interagindo com a gente aqui em tempo real. Bom dia, gostaria de saber do doutor se cãibras e formigamento é problema de circulação. Essa mensagem chegou agora, neste momento aqui no WhatsApp. Cãibras podem ter muitos motivos, né? Pode ser falta de vitamina K, pode ser problema muscular, mas também tem o caso das cãibras terem origem na presença das varizes. No caso, é importante usar tem uns medicamentos hoje em dia à base de magnésio, que é para combater as cãibras. Atividade física é importante também. Tem as cãibras noturnas, de madrugada, o paciente acorda com uma dor violenta, uma cãibra na perna. Isso acontece quando o paciente tem muitas varizes e, ao mesmo tempo, a frieza da madrugada provoca uma vasoconstricção, um vasoespasmo que leva ao aparecimento das cãibras. Então, além de tratar as varizes, para quem tem muita cãibra, tem que tomar os medicamentos à base de magnésio e, ao mesmo tempo, aquecer as pernas de noite, de madrugada. Tem que aquecer as pernas de noite, de madrugada, com pressa com água, então seria? Não, usar uma calça de moletom para dormir, ou então uma meia comprida, aquelas dos meninos usarem quando jogam futebol. Esse tipo de meia aquece a perna para poder evitar que o frio do ar-condicionado, do ventilador, uma janela aberta de madrugada no inverno, provoque a cãibra. Sim, para evitar então cãibras, aí a orientação do Dr. Ricardo Morales. Vamos então à próxima pergunta. Este é o quadro Fala Doutor. A Márcia Santana está ligadinha com a gente lá em Capela. Ela diz assim: usar muito salto alto gera varizes, Dr. Ricardo? É mais um mito do que realidade.
quem está acostumado a usar salto alto, dificilmente assim tem algum problema, a não ser que tenha uma insuficiência venosa muito acentuada. Mas usar varizes não provoca muito, usar salto alto, desculpe, não provoca muito varizes. O que provoca mais varizes é pegar muito peso, usar anticoncepcionais, e o problema o anticoncepcional congênito, provoca, então, varizes? Sim, dá uma sim. tendência maior, então? E a piora dos sintomas presentes. Piora os sintomas das varizes. Exato. E pode provocar o aparecimento de novas varizes e, em casos extremos, provocar até tromboses. Isso está até descrito nas bulas dos anticoncepcionais. Então, salto alto não provoca varizes. É mito, então, mulheres podem usar e abusar dos salto altos. Olha, eu vou falar agora em tempo real com a Cláudia Regina. Regina, ela está ligada com a gente no bairro Siqueira Campos, acabou de mandar mensagem para a gente aqui e ela diz assim: bom dia, doutor, eu tenho muitos vasos e esses vasos me incomodam muito, principalmente no período menstrual. É possível fazer aplicações dos vasinhos para remoção deles pelo SUS? Como fazer isso? As microvarizes, elas são tratadas com um tratamento de escleroterapia, são as aplicações que a gente faz no consultório. Como é um tratamento estético, convenientemente definido assim, os convênios não cobrem os custos das aplicações. Os convênios os convênios que a gente tem aqui, Unimed, o Petrobras, eles não cobrem os custos das aplicações. Eu imagino que o SUS provavelmente também não deve se responsabilizar por esse tratamento. O que se faz no SUS é a espuma, mas a espuma, é outro capítulo, é um capítulo à parte, né? Para quem tem muitas microvarizes, a espuma eu não gosto muito porque às vezes mancha as pernas. E para alguém que vem para o consultório para uma melhora estética evidente, e deixar a perna manchada não é nada agradável, as pacientes não gostam. Não gostam, incomoda bastante aquelas manchas roxinhas. Tem mulheres que inclusive deixam de usar short, deixam de usar saia por causa daquele incômodo. Vamos então para a próxima pergunta para a gente conseguir ouvir e atender o máximo de pessoas possíveis aqui no quadro Fala Doutor. A Ana Cecília está ligada com a gente em Divina Pastora. Ela diz assim: ouvi dizer que a vacina AstraZeneca está gerando trombose em algumas pessoas. Isto é verdade, doutor Ricardo? É uma pergunta muito atual, na realidade. Eu recebo muitos pacientes no consultório somente para perguntar: doutor, eu posso tomar a vacina da AstraZeneca? Eu tenho varizes nas pernas e eu já tive uma trombose anteriormente. Então, olha, a incidência de trombose na pós-vacina é de 0,60 na frente, 0,00001%. Então, se descreveram 30 casos de trombose em pacientes vacinados, num número total de 18 milhões de pessoas. Isso são dados da União Europeia, tá? Então, o número é muito baixo. E outra coisa importante, a trombose que acontece é mais uma trombose cerebral, é uma trombose do seio venoso central. Então, não tem nada a ver com as varizes, tá? Com as varizes nas pernas. A incidência de pacientes que vão acometer ou pegar a Covid vai ser em torno de 18%. Então, vale a pena o benefício perante o risco. Vale a pena tomar a sua vacina porque a possibilidade de você ter uma trombose é infinitamente pequena. Aconteceu uma coisa importante na Europa. A União Europeia, em março de 2020, pagou e comprou 460 milhões de vacinas para todos os seus habitantes, 460 milhões de 27 países. Essas vacinas foram encomendadas para a AstraZeneca. Chegou dezembro e a AstraZeneca apenas entregou 30 milhões para os europeus. Estavam aguardando ainda as outras 430 doses. O que aconteceu? A AstraZeneca vendeu essas vacinas que iam ser entregues para os europeus, vendeu a 3 vezes o preço, 3 vezes o valor para Israel e Estados Unidos. O que aconteceu? Eles não chegaram a entregar aos europeus. De tal maneira que, neste momento, eu li ainda ontem num jornal alemão,
somente 14% da população europeia recebeu a primeira dose e 6% recebeu a segunda dose. Significa, eles estão exatamente igual que a gente, tá? A vacinação está extremamente lenta. E aí o que aconteceu? A União Europeia disse, é assim, né? Então vamos ver. Aí foram atrás de alguns casos, procurar alguma coisa e encontraram 30 casos de trombose. E aí a União Europeia, logicamente, publicou isso e a partir daí começaram a fazer alguns questionamentos. Mas o importante, na realidade, eu acho que foi mais um jogo político do que um jogo médico. Porque o índice de tromboses em vacinados não supera o índice de trombose na população geral. Então é importante que as pessoas se vacinem, pois o risco de trombose é muito pequenino, como acabou de explicar o doutor Ricardo. Olha, tá bombando aqui de mensagens aqui no WhatsApp do BG. Vamos então para a próxima pergunta aqui no quadro Fala Doutor. Esse é o quadro Fala Doutor no ar. Próxima pergunta então, enquanto aqui Edivan Costa fala assim: quando fico muito tempo em pé, sinto muitas dores nas pernas. Minhas veias ficam grossas atrás do joelho. O que é isso, doutor? Homens também sentem incômodos. Olha aí o Edivan Costa ligadinho aqui no Fala Doutor. Edivan, isso é um quadro típico de varizes. Varizes grossas, dilatadas, elas provocam sintomas. E é justamente cansaço, dor, sensação de peso e edema nas pernas. O tratamento aí é cirúrgico, Edivan. Você tem que tirar isso aí. E tem que tirar não é pela questão estética, não é nem sequer pela sintomatologia que você sente, mas tem que tirar para evitar as complicações, que são, quando aparecem, elas podem ser graves, que são as tromboses, as flebites, as varicorragias, as úlceras. Então, eu acho que você tem que procurar um cirurgião vascular para fazer o tratamento certo. Muito importante, então, procurar um cirurgião vascular. Essa foi a orientação do Dr. Ricardo Morales. Vamos então para a próxima pergunta aqui no quadro Fala Doutor. Tem muita gente, inclusive, enviando fotos aqui de pernas, situações de varizes. Após o quadro, nós vamos então mostrar essas fotos para o Dr. Ricardo e, se possível, ele vai responder algumas das perguntas, porque realmente são muitas as perguntas enviadas aqui. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui uma pergunta. Olha só, fala assim, o telespectador José Araújo está ligado com a gente no Bairro Industrial. Doutor Ricardo, quando sente um nó e dor na parte inferior da perna, é começo de trombose? Essa dor se concentra principalmente na batata da perna, uma dor tipo um nó mesmo, que incomoda bastante. Bom, é uma das possibilidades, tá? Mas tem outras coisas que também provocam dor na batata das pernas. Primeiro, a trombose é bem característica. Além da dor, ela provoca um edema acentuado, um inchaço nas pernas. E além disso, é uma dificuldade para caminhar. Quando o médico vai examinar, reconhece na hora, tá? A melhor maneira de você tirar a sua dúvida é fazer um duplex scan venoso das pernas para poder ver se tem trombose ou não. Mas podem ser outras coisas, pode ser muscular, tendão, pode ser uma tendinite apenas, mas se tem algum bolo, alguma coisa assim, é provável que sejam varizes também. Então, nesse caso, o ideal é um duplex scan para você tirar a sua dúvida. Em relação à genética, quais são os fatores que influenciam para a maior probabilidade a ter varizes? O fator genético, a questão da idade, a alimentação, a qualidade de vida, esses fatores estariam relacionados? Sim, o principal fator para as varizes é o genético, sem dúvida. É o tipo de coisa que assim, vem de família, de mãe para filha, de pai para filho. Quem tem esse fator genético tem que ter cuidado com outras coisas, porque tendo esse fator genético, tem outras coisas que podem provocar o aparecimento de varizes, como o uso de anticoncepcionais, pegar muito peso, o pessoal que gosta de malhar, vai para a academia e aí o personal training bota cada vez mais peso, não é assim. Você que é personal training, se você vê um paciente que tem insuficiência venosa, que você reconhece que o paciente tem varizes, não force demais, porque com certeza essa pessoa vai se ver prejudicada. Então, a parte genética é importante, mas também tem outros fatores que provocam ficar com varizes. Isso é muito importante, então, esse fator genético. Agora, em relação à caminhada, corrida, essas atividades físicas especificamente, elas fazem bem e conseguem prevenir varizes? Olha, com certeza a atividade física é ótimo, tá? É ótimo. Além da caminhada, corrida, é importante você fazer natação, hidroginástica, dança.
Menos, diria eu, pegar peso de uma maneira exagerada. Mas qualquer atividade física é benéfico, sim. Tendo varizes ou sem varizes, tem que fazer, o organismo precisa disso. Isso é importante. Olha, tem muitos telespectadores ligadinhos com a gente lá no município de Lagarto. Alô para você que está aí em Lagarto, interagindo com a gente. E a Dona Maria lá de Lagarto, Dona Maria dos Santos, ela diz assim, pergunta assim, doutor Ricardo, pegar muito peso causa varizes? Ela faz muitas atividades domésticas, pega peso, isso provoca varizes? Então, para quem tem essa predisposição a ter varizes, predisposição congênita, tem que se cuidar. Pegar peso exagerado, com certeza piora o quadro de varizes. Inclusive, pacientes sentem na hora um aumento do cansaço, um aumento da sensação de peso nas pernas. Então, pegar de uma maneira mais moderada, vale a pena evitar o pegar peso de uma maneira exagerada, que não é absolutamente bom para quem tem varizes. Isso é muito importante. Olha, a Sandra, ela pediu assim, por favor, mostra essa foto da situação das minhas pernas para o doutor. E aí eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui. A Sandra está ligadinha com a gente em Aracaju. Ela pede para o senhor avaliar o que seria isso nas pernas dela. Não sei se o nosso cinegrafista Arthur Dávila vai conseguir mostrar, doutor, apontando para a câmera. Olha só a situação da perna da Sandra, realmente uma situação chocante. A aparência realmente chama muita atenção. E o que seria isso, doutor? Olha, eu vejo mais um edema acentuado na perna. Na realidade, eu vejo poucas varizes grossas, aquelas volumosas, mas tem um edema acentuado. Isso pode ser uma síndrome pós-flebítica. É provável que ela tenha tido uma trombose antiga que ela não percebeu há anos atrás, e esse é um quadro que vem como consequência da trombose antiga, que é inchaço, dor, alteração na pele. A gente vê que a pele não é uma pele normal, é uma pele já hiperemiada, avermelhada. Então, tem que investigar isso aí. Provavelmente é uma insuficiência venosa provocada por uma antiga trombose, síndrome pós-trombótico. A Sandra América Silva Fontes, falando aqui o nome completo para a gente. Obrigada, Sandra, por sua interação. Sendo a insuficiência venosa, qual seria o tratamento? Ela pergunta. Bom, depende do grau da insuficiência. Se for microvarizes, uma coisa leve, as aplicações de escleroterapia feitas no consultório resolve bem. Se as varizes forem grossas, dilatadas, muito amplas, muito protuberantes, nesse caso o tratamento é cirúrgico. Dentro do tratamento cirúrgico nós temos dois tipos neste momento. Nós temos o tipo de cirurgia convencional, que se faz do mesmo jeito desde 1908, quer dizer, tem mais de 100 anos que a gente opera do mesmo jeito, só que antigamente as incisões eram desse tamanho, e agora são bem pequenininhas, mas o método é o mesmo. E o outro método para poder operar de uma maneira bem melhor, mais moderna, é a cirurgia a laser. Na cirurgia laser a gente não vai cortar, não vai ter incisão nenhuma, não tem hematomas, possibilidades de sangramentos, hemorragias, porque a gente vai fazer apenas por punção da veia, coloca uma fibra óptica dentro da veia, liga o laser e o laser faz o trabalho pela gente. O tempo de recuperação da cirurgia convencional é de 30 a 40 dias, o tempo de recuperação da cirurgia laser é de 8 dias, 10 dias. Muito menos agressiva, muito menos arriscada, alta tecnologia. Né? Perfeito. A gente agradece, então, a presença do Dr. Ricardo Morales, muita gente interagindo, muita gente ligando. Infelizmente, eu não vou conseguir atender a ligação de todos aqui com a gente ao vivo, mas, ao final do quadro, o Dr. Ricardo Morales, se possível, vai responder algumas perguntinhas aqui. Vou deixar até aqui o celular com ele, para ele, então, fazer esse trabalho, se possível. Muito obrigada pela presença aqui com a gente. Também foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e foi um prazer estar com vocês dialogando. A alegria foi toda nossa recebê-lo aqui, os telespectadores agradecem com toda certeza. E eu quero lembrar que a próxima edição do quadro Fala Doutor é na sexta-feira, eu quero ver todo mundo ligadinho. Obrigada, doutor, bom dia.